Olá, bem-vindos, é isso aí. Gente, a proposta desse vídeo é falar um pouquinho do rito do júri, mas não vou falar de todo o júri, vamos dividir. Vamos falar da primeira parte do júri, tá bom? Porque você sabe que o júri ele é bifásico. Tem a primeira fase, tudo certo? Que é do juiz singular ali, o juiz do júri, tudo bem até aqui? E o juiz vai decidir se manda o réu a júri. Se mandar o réu a júri, aí tem a segunda fase, que é aquela fase da sessão plenária, os 7 jurados, o juiz presidente do júri, aquele negócio todo. Vamos falar da primeira fase. Então, lembrando, o rito comum ordinário tem uma única fase, até a sentença, ou o juiz condena ou o juiz absolve o réu. O rito sumário, ou o juiz condena ou absolve o réu. Tudo bem? O júri, não. O júri tem 2 fases. O juiz não condena nem absolve. O juiz vai decidir se manda o réu a júri. Tudo bem? Ele pode absolver também, mas nós vamos verificar agora, tá? Gente, eu convido a você a assistir ao vídeo do rito ordinário, tá bom? Tem aí no canal o vídeo do rito ordinário. Eu vou deixar inclusive o link aqui embaixo para facilitar o seu acesso, tá bom? Por quê? Porque quando você domina o rito como um ordinário, fica mais fácil para estudar os demais ritos. Legal? Olha só, vamos relembrar só uma coisinha? O rito, ele pode ser comum ou especial. Lembra disso? Então, o comum pode ser ordinário, sumário e sumaríssimo. E tem uma sequência de atos. O rito do júri é um pouquinho diferenciado. Legal? E é isso que nós vamos tratar agora. Eu vou compartilhar a tela, colocar um slide aqui, tá? Para facilitar o seu estudo e você vai acompanhando. Pausa o vídeo, faça suas anotações, não tenha pressa. Devagar e sempre. Fechou? Vamos lá? Gente, quando a gente fala em rito do júri, a gente tem que pensar em primeiro lugar, né? O sujeito, ele será julgado pelos seus pares, tá? Na sessão plenária. É assim, o sujeito que tirou a vida de um irmão será julgado por outro irmão. Ou seja, o júri, ele é muito antigo, gente. Eu não vou nem falar do nascimento dele, porque é uma longa história. Mas a Constituição da República de 88, a nossa Constituição que foi promulgada, no artigo 5º, inciso 38, alíneas A, B, C e D, respectivamente, né, apresentam alguns princípios do júri, tá? Então, primeiro princípio, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Olha que coisa curiosa, né? Que legal. Plenitude de defesa. A defesa não é ampla, ela é plena. Maravilha? Sigilo das votações significa que a decisão dos jurados, lá na segunda fase, né? A decisão dos jurados, ela é sigilosa, ela não precisa ser fundamentada. Os jurados eles vão responder se condena ou absolvem. Só isso, porque quem vai fazer a sentença técnica será o juiz. Soberania dos veredictos, ou seja, a decisão do povo é soberana. O juiz não pode passar por cima da decisão do povo. O tribunal não pode passar por cima da decisão do povo. É o povo julgando, tá?
e competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Culposos não, tá, gente? Ó, dolosos contra a vida. Agora, quais são os crimes dolosos contra a vida? Os crimes dolosos contra a vida de competência do júri, o IPA, homicídio, infanticídio, participação ao suicídio e aborto. Lembrando, todos dolosos, seja tentado, seja consumado, mas todos dolosos. Homicídio, infanticídio, participação em suicídio e aborto. Gente, só uma coisinha, o júri, ele tem uma coisa chamada vis atrativa, ou seja, ele atrai os crimes conexos. Por exemplo, ocorreu um homicídio e o sujeito ativo do crime, ele ocultou o cadáver. Ocultação de cadáver, por ser um crime conexo, o júri vai atrair a competência. Então, o sujeito vai ser julgado pelo júri por homicídio mais ocultação de cadáver, tá? Tem a vis atrativa que a gente fala. E agora, vamos ao rito especificamente. Fechou? Olha só, rito do júri é muito parecido com o rito comum ordinário. Por isso que eu falei, assista ao vídeo do rito comum ordinário, facilita o seu estudo, tá? Ó, oferecimento da denúncia ou da queixa, recebimento ou rejeição liminar, citação, resposta à acusação, oitiva do Ministério Público ou do querelante, essa é a diferença, tá bom? Lá no rito comum ordinário tem absolvição sumária, lembra? Após a resposta à acusação, aqui não tem aquela absolvição sumária. Tem oitiva do Ministério Público ou do querelante, tá? E depois o juiz vai marcar uma audiência. Oitiva do ofendido, se possível, aqui é júri, né? Oitiva das testemunhas da acusação, testemunhas de defesa, esclarecimento dos peritos se houver, demanda requerimento, tá? Acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório do acusado, diligências, é possível diligências aqui, aplicação subsidiária, lembra daquilo? Debates orais em 20 minutos prorrogáveis por mais 10, primeiro a acusação e depois a defesa, e decisão. Olha outra diferença aí. Decisão, não é sentença. Então vamos lá. Gente, no rito do júri, a parte, né, pode indicar até 8 testemunhas. É muito parecido com o rito ordinário. No rito ordinário também 8 testemunhas. No rito sumário, 5 testemunhas. No júri, 8 testemunhas. Na primeira fase, que é essa fase chamada fase do sumário de culpa. Já lá na segunda fase, que a gente não vai ver agora, lá na segunda fase é até 5 testemunhas, tudo bem? Então, na primeira fase é até 8. Então, ó, oferecimento da denúncia, recebimento ou rejeição. Fique atento, obviamente que também tem rejeição. Se alguém oferece, né, oferece algo a alguém. Esse alguém é o juiz. E o juiz ou recebe ou rejeita. Lembra das causas de rejeição do 395? Manifestamente inepta, faltar pressuposto processual condição da ação e falta de justa causa. Fechou? Oferecimento da denúncia, recebimento ou rejeição, citação. Inclusive, se você procurar aqui no canal do YouTube, tem um vídeo só de citação, tá? Completão. Só que ele é mais antigo, mas não tá atualizado. Citação, resposta à acusação obrigatória, uma peça escrita, se não apresentada no meio advogado dativo, oitiva do Ministério Público ou do querelante. Essa é a diferença. Não tem absolvição sumária aqui. Fechou? Aí depois tem audiência e lá embaixo tem decisão. Gente, de novo, soberania dos veredictos. A decisão do povo é soberana. Então o juiz vai decidir se manda ou não a júri. Agora, quais são as 4 decisões? Legal? As 4 decisões. Antes de estudarmos as 4 decisões, olha que curioso, ó.
Olha uma questãozinha de escrevente 2021. TJ São Paulo, VUNESP. A respeito do procedimento relativo ao Tribunal do Júri, assinale a alternativa correta. Oferecida a denúncia por crime de competência do Tribunal do Júri, o juiz singular pode, desde logo, rejeitá-la, se presentes as hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal. Ou seja, olha o que nós vimos, gente. Aqui, ó, oferecimento da denúncia da queixa, recebimento ou rejeição. Claro que pode rejeitar. Maravilha até aqui? É isso aí. Quais são as decisões? As decisões são pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Gente, quando o juiz pronuncia o acusado, ele vai decidir de forma fundamentada que o réu ele será submetido à sessão plenária do júri. Ele vai mandar o réu a júri. Mas quando ele pronuncia? Quando ele verificar, estiver convencido da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação. Então, a materialidade do crime comprovada. Existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, pronuncia e manda o réu a júri. Maravilha? Outra decisão, impronúncia. Gente, é o oposto, né? Se na pronúncia ele está convencido da materialidade do crime, de indícios suficientes de autoria e manda a júri, aqui ele não se convence da materialidade do fato, do crime, né? Ou da existência de indícios suficientes de autoria. Aí ele vai impronunciar o réu. Detalhe, gente, na impronúncia, o sujeito ele sai do banco dos réus e fica no banco de reserva. Com o surgimento de novas provas, o sujeito ele pode ser denunciado novamente, enquanto não estiver prescrito o crime, obviamente. Então, ó, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária. Essa absolvição sumária não tem nada a ver com aquela absolvição sumária que é após a resposta à acusação. Não tem aqui. Aqui o juiz marca a audiência, vai até o final. Lá ele vai decidir pronúncia, impronúncia, absolvição sumária. Gente, aqui essa absolvição, ele não vai mandar o réu a júri, obviamente, por questões lógicas. Olha só, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando 1. Provada a inexistência do fato. Claro, está provado que o fato não existiu, vai mandar a júri. Provado a não ser ele o autor ou partícipe do fato. Gente, é lógica. O fato não constitui infração penal. Se não constitui infração penal, como que manda a júri? Percebe? Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. O sujeito agiu em legítima defesa, um estado de necessidade, tá bom? É um exemplo. Ou foi coagido, enfim. Só que tem uma curiosidade aí, no parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4, demonstrada a causa de isenção de pena, por exemplo, ao caso de inimputabilidade, se for a única tese, salvo se for a única tese defensiva. Ou seja, o sujeito ele é inimputável. Inimputável. E a única coisa que você sustenta no processo é que ele é inimputável. O crime ocorreu, bonitinho, mas ele é inimputável. Aí o juiz vai decidir desde logo, tudo certo? E vai fixar uma medida de segurança, etc. Vai ter uma medida adequada para esse réu que é inimputável, porque é a única tese que a pessoa defende. Agora, se não for a única tese defensiva, ou seja, o sujeito é inimputável, é um insano mental, por exemplo, tá? Tem uma deficiência mental, só que ele agiu em legítima defesa. Obviamente que o juiz vai absolver a pessoa, tudo certo? Mas se for a única tese, a doença mental, por exemplo,
aí o juiz não vai absolver sumariamente o réu e vai impor as medidas adequadas. Então, ó, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Desclassificação, gente, é quando o juiz ele se convence que não ocorreu um crime doloso contra a vida. Ocorreu, por exemplo, não um homicídio, mas um latrocínio. Um latrocínio é um roubo qualificado pelo resultado morte que não é da competência do júri. O que o juiz vai fazer? Ele vai desclassificar e vai mandar para o juiz competente. Tudo bem? Ele manda para o juiz competente. Então, veja bem, quais são as 4 decisões? Pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolvição sumária. Cabe recurso dessas decisões? Cabe. Ó, consoante, consoante, vogal, vogal. Pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Impronúncia, cabe apelação. Desclassificação, cabe recurso em sentido estrito. Absolvição sumária, cabe apelação. Beleza? Então, aqui, ó, júri, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. IPA, homicídio, infanticídio, participação em suicídio e aborto. Beleza? Rito, rapidamente. Oferecimento da denúncia ou queixa, recebimento ou rejeição liminar, citação, resposta, acusação, oitiva do Ministério Público ou do querelante em 5 dias. Aí o juiz vai marcar a audiência, vai ouvir todas as pessoas, oitiva do ofendido, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, esclarecimentos peritos se houver, acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório, debates orais em 20 minutos, prorrogáveis mais 10, primeira acusação e depois sentença e decisão, pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Beleza? Então, ó, no júri, a primeira fase é até 8 testemunhas. Lá no júri, lá na sessão plenária, até 5 testemunhas, tá bom? É isso aí. Espero ter contribuído com o seu estudo. Legal? Volte esse vídeo, vai pausando, não tenha pressa. A gente está juntos aqui, tá? Deixe o seu comentário, aproveite para dar uma força, faça a inscrição aí no canal, dá um joinha se foi legal para você. E boa vida, bons estudos. Tchau.